Hoje prosseguiremos na temática de liderança missional. Hoje eu estou acompanhado do meu sogro, pastor José, pastor jubilado pela Convenção de Santa Catarina. Então se os irmãos não sabem, eu sou casado com uma catarinense. E alguém vai dizer, mas como que foi casar? Eu sou do Rio de Janeiro, cidade de Cordeiro, mas como que eu fui casar com uma catarinense? É porque eu fui estudar no Seminário Teológico em Pindamonhangaba, 4 anos, e lá conheci a minha esposa, e amanhã os irmãos vão conhecê-la pessoalmente aqui, junto com meu filho Edris também. E aí agora meu sogro jubilou, já é um tempo jubilado pela convenção, e faz 2 anos que decidiu atravessar a Macedônia e morar na mesma cidade que eu. Então imagina, sogra é bênção e sogra é bênção também. Amém, irmãos? Maravilha do céu. Lucas capítulo 10. Falaremos hoje sobre ministério aprovado, porém nessa perspectiva de uma liderança missional. Lucas capítulo 10, na passagem de uma parábola que você conhece muito bem. Se não conhece, passará a conhecer hoje. Parábola do samaritano, ou popularmente a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10. Leremos do versículo 25 até o versículo 37. A passagem longa, mas é necessário. Estamos num simpósio, então num simpósio a gente tem que valorizar, engrandecer a palavra do Senhor. Eu vou estar lendo e os irmãos poderão acompanhar. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Meus queridos irmãos, a palavra que estaremos ministrando nessa noite fala sobre uma liderança missional. Quando olhamos esse texto aqui, nós encontramos 2 pessoas que tinham posição de liderança na nação de Israel e na religião judaica: sacerdote e levita. Posições de liderança, posições de destaque.
observa que quando foi para eles exercerem uma liderança missional, e você vai entender o que é isso, quando era para eles fazerem a diferença, justamente pela posição que ocupavam, quando chegou o dia, quando chegou a hora, eles perderam a oportunidade de serem missionais. E já entramos aqui na palavra dizendo o seguinte, para que logo em seguida você vai saber o que é a palavra missional. Quantos de nós estamos perdendo a oportunidade de ser missional? Deus deu oportunidade para o sacerdote, Deus deu oportunidade para o levita, porém, nessa passagem que fica bem claro que eles não aproveitaram a oportunidade. Vamos, então, à pergunta: o que significa ser missional? Encontramos uma definição do que seria ser missional. Pode colocar aí. Ser missional é um apelo pessoal e comunitário para pregar e viver o Evangelho de Jesus de forma séria, simples, sincera e cotidiana. É simplesmente viver a vida cristã onde estamos inseridos, nos afazeres diários e assim revelar o amor e a graça de Deus aos que estão próximos de nós. O que seria um cristão missional? É aquele cristão que faz a diferença onde ele está inserido. É aquele cristão que manifesta a graça e o amor de Deus onde ele estiver. Mas sabe qual o desafio aqui do sacerdote do levita, que se assemelha a muitos de nós? Aqui não, pastor, tá? Campos não tem dessas coisas. Aqui é outro nível. Mas por aí, meus amados irmãos, nós queremos ser missionais como esse sacerdote do texto da parábola e como levita. Nós queremos ser missionais dentro de 4 paredes. Ser missional aqui dentro é muito fácil. Uma pregação calorada, uma pregação pentecostal, é uma festa maravilhosa, uma confraternização, fazer um churrasco aqui entre a gente, ou um almoço entre nós aqui, e distribuir chocolate aqui dentro, e coisa maravilhosa. Um caldo, né? Quando estiver bem frio, um caldo, um chocolate. Eu não sei se tem alguma comida típica aqui que o povo gosta muito. Tem alguma coisa? Hã? Uma canjiquinha, o que mais? Hã? Pizza? Mocotó? Então, alguém vai descer, não fala não que eu não jantei ainda. Mas aí, irmãos, expressar essa missão dentro da gente, expressar a graça de Deus e o amor de Deus entre nós aqui, não traz dificuldade nenhuma para nós. Agora, eu quero transportar você para essa estrada, como o texto da palavra de Deus diz para nós aqui. Eu quero transportar você para essa viagem que nós encontramos Jesus mencionando nessa parábola. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus no versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Entenda uma coisa, Jerusalém, capital religiosa, centro religioso, local de culto, local de adoração. Mas descia o homem de Jerusalém para Jericó. Agora, quem somos nós quando saímos de Jerusalém? Quem somos nós quando saímos do centro da adoração e vamos para Jericó? Quem somos nós a caminho de Jericó? Quem somos nós a caminho do emprego? Quem somos nós a caminho da nossa casa? Quem somos nós? No centro da adoração, nós somos cristãos. Na capital da adoração, nós somos cristãos. Nós somos religiosos. Conhecemos a lei, conhecemos o protocolo,
conhecemos a liturgia, conhecemos todo tipo de liturgia que se possa imaginar. Mas quem somos nós quando saímos de Jerusalém? É essa palavra que Deus quer falar conosco nesse momento. E Deus aqui, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, fala conosco sobre um samaritano. Um samaritano. E aí você vai dizer assim, mas essa palavra então deveria ser para uma convenção de pastores, para uma convenção de obreiros, para uma escola bíblica de obreiros. Querido, aqui nós temos um sacerdote e um levita, que poderiam estar na categoria de obreiros, que não foram missionais. E Deus, através de Jesus aqui, usa a figura simples de um samaritano que exerceu e deixou um exemplo missional para todos nós. Sabe o que Deus quer falar conosco aqui? Essa palavra aqui não é para obreiro, é para quem quer ser missional. É para quem quer fazer a diferença onde estiver inserido. E eu quero já no início perguntar onde estão as pessoas missionárias que querem fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser missionais. Agora, a liderança missional dentro desse texto da parábola, ela tem algumas características importantes, você pode ler comigo aí. A liderança missional, ela investe na... Não, está fraco. Ela investe na aproximação. O sacerdote e o levita passaram distante do homem que estava caído. Mas o samaritano chegou perto. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. No próximo slide, diz assim no versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Dele quem? Do meio morto. Chegou ao pé dele. De quem? Do meio morto, do semi-morto, do homem caído. Quando você lê comigo também no versículo 34, no próximo slide, diz assim, olha. E aproximando-se. Liderança missional, ela investe na aproximação. Estamos num tempo de pandemia, mas aqui a palavra de Deus, meu amado, ela é sempre atual. Nós precisamos mais do que nunca investir na aproximação. Quantas igrejas, quantos irmãos não conseguem fazer a diferença onde estão inseridos, porque não se aproximam das pessoas para manifestar a elas a graça de Deus e o amor de Deus. Na igreja da mesma forma, não estou dizendo o que acontece aqui na cidade, tá bom? Mas em outras cidades por aí, você vai encontrar crentes que não se aproximam. Crentes que entram na igreja, saem, terminam o culto. E, sinceramente, irmãos, eu vou dizer uma coisa, hein? Tem crente que se o irmão do lado infartar e ficar durinho, porque tem gente que infarta e pode ficar paradinho com a cabeça certinha. É capaz de algum irmão sentado do lado falar assim, o irmão está no manto. Pai do Senhor, irmão, vai embora. Se o zelador, porteiro, diácono, não for lá ver, irmão, termina de orar aí que tem que fechar o templo. É capaz de deixar o irmão no manto ali. E o irmão já está tendo a glória. Por quê? Porque a gente está perdendo a capacidade de se aproximar das pessoas. Estamos ficando com o coração engessado, coração gélido, coração indiferente. A gente já não está se importando mais com as pessoas. A gente já não se aproxima das pessoas que carecem do nosso amparo, do nosso socorro, do nosso cuidado. Deus está dizendo para nós que a liderança missional é aquela liderança que se aproxima dos caídos, que se aproxima daquele que necessita, que se aproxima das pessoas. A pessoa dá aula na escola bíblica dominical, mas nunca ligou para os seus alunos. Sabe qual é o nome disso? Vergonha. A pessoa dirige uma congregação com poucos crentes, nunca ligou para os crentes daquela congregação. Ainda mais hoje na era do WhatsApp, vergonha 2 vezes. Nunca
ligou para o irmão, para um irmão da igreja. Irmão, estou ligando hoje, essa semana, para ver como é que você está, se está bem, para te lembrar do culto de domingo. Eu sei que nós, vamos dizer assim, mas todo mundo sabe que tem culto domingo, todo mundo sabe. Mas quem aqui não gosta de receber uma notícia de que é importante? Bom, só aqui então. Todos nós gostamos, meus amados irmãos, de ser valorizado, não paparicado. Paparicado é meninice que já falamos ontem. Mas todos nós necessitamos ser amados. Aí tem professor que é muito engraçadinho. Ele chega na classe da escola dominical, quer encontrar já o quadro pronto, o projetor pronto, a sala limpa, as cadeiras arrumadas e a sala cheia. Só chega lá, coloca o livro, a Bíblia, e já quer se sentir o bonzão ou a boazinha. Mas nunca ligou, nunca convidou, nunca fez um convite para ninguém que é sala cheia. Nunca fez convite, nunca visitou, não sabe nem o nome direito dos alunos e quer sala cheia. Não, irmãos, se nós queremos ser uma liderança missional, nós temos de nos aproximar das pessoas. É nessa aproximação que Deus vai dar o crescimento. É nessa aproximação que Deus estará trazendo comunhão no meio da igreja. Amados, não se aproxima de ninguém. Na hora do culto também, depois, a escola dominical é pela manhã. Aí no domingo à noite já não conhece aquele irmão, já não conhece aquela irmã. Professor da escola dominical, ele tem que ter acesso, tem que se importar com o diário. Diário, fichário, chamada, o nome que a igreja der. Tem que se importar para saber quem são os alunos. Onde moram, quem são eles, onde estão. Tem que saber. Mas não, tem que saber. Os alunos estão faltando. Às vezes o aluno não veio na escola porque teve que atravessar uma enchente, você nem sabe. Teve que atravessar não sei quantas poças d'água, você nem sabe. E aí não, mas quer ter a aula cheia, quer ter a sala cheia. Não, amados, nós temos de aprender a nos aproximar das pessoas e reconhecer que elas são importantes. Não é paparicar, é amar. Nós não necessitamos de paparico, o ser humano necessita de amor. Nós necessitamos do amor. Liderança missional, ela manifesta a graça e o amor de Deus àqueles que estão próximos a nós. A aproximação é muito importante. Aí eu pergunto para obreiros que estão aqui. Você tem o telefone da maioria dos membros da congregação? Você tem o telefone dos seus alunos, dos pais? De repente você é professor de criança, tem o WhatsApp dos pais, manda mensagem, manda convite, faz contato, tem uma linha de transmissão, tem um grupo, alguma coisa que pudesse comunicar. E vou dizer uma coisa, grupo não substitui o contato direto. Nós sempre queremos aquilo que é prático. Vamos ter grupo sim. Você só coloca uma postagem, 300 pessoas vêm. Tá certo? Mas todo mundo sabe que aquela é uma mensagem genérica. Então, você que lidera um grupo menor, você pode ter o grupo para facilitar. Mas não se esqueça que em algum momento você vai precisar mandar um comunicado 1 a 1. Tem gente que tem 10 alunos, tem que ter grupo para comunicar com 10 alunos. 5 alunos tem que... Não, vamos fazer um grupo aqui para não ter que mandar 5 mensagens. Vergonha. Vergonha. 5 alunos, você não quer mencionar o nome de 5. Fernanda, quero te ver na escola bíblica domingo. José, quero te ver na escola bíblica domingo. Pedro, quero te ver na escola bíblica domingo. Antônio, quero te ver na escola bíblica domingo. Maria Antônia, quero te ver na escola bíblica domingo. 5 alunos. Não consegue fazer isso. Eu não estou falando de 150 alunos. Estou falando de 5 alunos. Tem professor que não consegue fazer, sabe por quê? Porque tem preguiça de mencionar o nome de 5 pessoas. Lamentavelmente, o seu ministério educacional está um fracasso. Mas eu vim aqui estimular você. Eu vim aqui levantar você com essa palavra. E dizer que é hora de a sua liderança
do seu ministério ser missional. Você vai se aproximar mais intensamente das pessoas e você será instrumento de bênção na vida de cada uma delas. Segunda característica de uma liderança missional. Qual que é? Vamos lá, a liderança missional tem? Mais alto, a liderança missional tem? Olha o que diz o versículo 33 de Lucas 10. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo. Chegou ao pé, mas viu. Se aproximou, mas enxergou. Quantas pessoas que a gente está perto delas, mas a gente não está enxergando elas. A aproximação é o primeiro passo. Depois a gente tem que enxergar as pessoas, ver. Liderança missional precisa de visão. Temos de enxergar. E uma coisa muito importante, meus amados irmãos, precisamos ter visão espiritual e também precisamos ter visão do nosso semelhante. Vamos enxergar as pessoas que estão carentes do amor de Deus. Quantas pessoas Deus coloca ao nosso redor e a gente não enxerga a necessidade delas? Na igreja, fora da igreja, na rua, no local de trabalho, estamos vendo uma era de muitos crentes cegos que não estão conseguindo enxergar a realidade do tempo presente. Não estão conseguindo enxergar as demandas do tempo presente. As pessoas estão se esfriando, mas Deus nesse tempo de pandemia, pós-pandemia, mid-pandemia, não sei que tempo é esse que a gente está vivendo. Mas, nesse tempo atual, nós estamos precisando de uma liderança missional que tem visão. Enxergar a alma das pessoas, enxergar a necessidade das pessoas. Quantas pessoas estão hoje em nossa igreja mergulhadas numa depressão, num pânico, num desespero, numa angústia. Algumas que não querem nem mais voltar ao templo. Fora aqueles crentes, meus amados irmãos, olha o desafio da escola bíblica. Eu conheço uma família da nossa igreja que a criança já voltou a estudar na escola. Mas o pai ainda não se sente seguro de trazer na escola bíblica dominical. Mas todos os dias encosta o carro e deixa o filho lá. Mas ainda não se sente seguro para trazer o filho na escola bíblica dominical. Me faz entender que o bichinho, o vírus, o nome que você quiser dar, só tem na igreja. Porque as pessoas vão ao mercado e os mercados já assumiram o álcool em gel tudo, mas estão lá no mercado. E as pessoas estão na oficina, estão na farmácia, estão na escola, estão na universidade, estão nos ônibus, e estão no metrô, e estão no avião, estão no cavalo, estão no boi. E estou nem usando álcool em gel mais. O problema é só a igreja. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Nós estamos hoje vendo essa realidade. Deus já tem dado essa visão para você. Mas nós não podemos nos deixar sufocar pelo tempo presente. Nós não podemos nos deixar levar pelo tempo presente. É hora de Deus levantar liderança missional com visão espiritual dessa realidade. Por quê? Para que a gente comece a interceder. Para que Deus comece a repreender o mal. Para que Deus comece a repreender as trevas. Para que Deus comece a entrar nos corações. Que cadeias sejam quebradas. Que o medo seja quebrado. E que a comunhão retorne para muitas famílias, que a visão espiritual retorne para a igreja, que a necessidade, o desejo de estar mais perto de Deus retorne para muitas famílias. Para isso, Deus precisa dar visão para nós. Agora, as pessoas estão se conformando. Está difícil mesmo. Está difícil, o tempo de hoje está muito difícil. Jesus está voltando. Tem irmão usando a expressão Jesus está voltando para se desanimar. E eu estou fora desse negócio. De que Jesus está voltando e
Jesus está voltando, por isso que os crentes não estão vindo mais na igreja. Jesus está voltando, por isso que está desanimado mesmo. Jesus está voltando, são os últimos tempos. Estou fora disso aí. Porque tem que ser diferente. Jesus está voltando e nós temos de voltar firme para a casa de Deus. Jesus está voltando, nós temos de contrariar a frieza do mundo. Jesus está voltando. A doutrina escatológica não é para nos derrubar. A doutrina escatológica é para nos despertar. Então nós temos que ter visão das coisas. E quão triste é crente que é cego, não tem visão. Temos que ter visão de crescimento, irmãos. Tem crente que fala assim, eu não sei mais quando eu vou ver minha congregação cheia. Eu não sei mais quando eu vou ver aquele meu conjunto, aquele meu coral cheio. Mas você está muito ruim, irmão. Está ruim, irmão. Liderança missional não pode se deixar levar pelas ventanias do tempo presente, não. Liderança missional, ela se mantém firme em meio às ventanias, porque você tem visão daquilo que Deus pode fazer. Você tem visão daquilo que Deus faz. Você tem visão daquilo que você pode fazer. Se as pessoas não querem vir para o conjunto, mas eu vou convidá-las. Se as pessoas não querem vir para a escola bíblica dominical, eu vou ligar para elas. Eu vou mandar mensagem. Eu vou contagiá-las. Se elas não quiserem vir, a decisão é delas. Mas nunca vão poder me acusar que eu não fui. Quando a Bíblia fala, e não vos conformeis com esse mundo, não é apenas a questão do pecado, não. É também essa questão daquilo que o mundo quer sufocar a igreja. Tem crente se conformando. Fica em casa mesmo e fica desanimado mesmo. Irmãos, temos que contrariar o sistema do mundo. O sistema do mundo quer sufocar nossa fé, quer esfriar nossa fé, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Deus, nessa noite, irmãos, está aqui para dar visão para cada um de nós. Comece, volte a olhar para a tua classe de criança, classe de adolescente, de mulheres, de homens, eu não sei a classe que tem, ou de especiais, não sei. Olhe para a sua classe, para o conjunto, para o departamento e comece a entender. Eu creio que Deus tem poder para restituir. Eu creio que Deus tem poder para renovar. Eu creio que Deus tem poder para encher cada uma dessas cadeiras na minha classe. Eu creio, e hoje eu me coloco como instrumento de Deus. Para quê? Para o crescimento da obra de Deus. Visão, amado. Prosseguindo, meus amados irmãos. Terceiro lugar. A liderança missional, ela tem... Mais alto. A liderança missional tem... Compaixão. Olha o que o texto bíblico diz em Lucas 10:33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Amado, liderança missional tem compaixão. Compaixão das pessoas, amor pelas pessoas. Amado, temos que amar as pessoas. Quer liderar? Tem que amar a pessoa. Pastor, mas tem umas malas. Amar com mala e sem mala. Mas vamos amar as pessoas. Pastor, porque o senhor não conhece. Irmãos, mas Jesus é bom, ama a si mesmo. Ama a si mesmo, até quem é difícil. Jesus fala para nós amarmos os inimigos. E às vezes aquele irmão da igreja, ele não é seu inimigo, ele só é difícil. Não é seu inimigo, ele só é difícil. Pastor, mas ninguém gosta dele, mas eu amo. Irmãos, às vezes quando a pessoa ela é muito ríspida, mal educada,
a maturidade nos ensina que ela não está bem. Que ela precisa de algo de Deus. A gente nem sempre pode falar. Não dá para te falar assim, você está me tratando mal porque você está ruim aí dentro. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Só fala aqui dentro. A pessoa falou mal de você, a pessoa está com cara feia, com cara de ódio, mas na sua mente está assim, Jesus, ele precisa de cura, Jesus. Jesus, ele está ruim mesmo, mas só fala aqui não. Tá? Só fala aqui. Fala assim, Jesus, repete comigo, Jesus, me ajuda a falar algumas coisas só aqui dentro. Pastor, mas aquele crente lá está endemoniado. Fala só aqui dentro. Não fala para ele, você está endemoniado, cara. Não fala, não dá para falar. Às vezes está. Tá? Tem hora que tem crente aqui não, viu, pastor? Mas tem crente que chega na igreja com legião. É brincadeira não. Ele não chega sozinho não. E ele chega com o exército do inimigo dentro dele. Mas aí a gente só fala aqui dentro, Jesus. Só quem tem poder para mandar a legião embora é o nome de Jesus. Às vezes eu já tive experiência assim. Não estou mandando você fazer. Experiência, não doutrina. Diga experiência. Não doutrina. Então tá. Então não quer dizer que você tem que fazer. Aí uma vez chegou um crente na igreja cheio de legião. Mas quando eu falo crente é porque ele frequenta a igreja e é batizado nas águas. Mas não tem mesmo o Espírito Santo não. Em algum momento ele deixou o Espírito Santo no sofá da casa dele e resolveu trazer o diabo e a tropa. Chegou na igreja endemoniado. Pastor, chegou marchando. Só que não é marchando igual um hino das irmãs aí que fala marchar, é tremendo. Mas é marchar no poder de Deus. Aquele não. Vem marchando na tropa de Satanás. Aí ele vem marchando. Pastor, eu quero ir no gabinete conversar com o pastor. Tá ótimo, irmão. Falei, não falei assim, né? Falei aqui. E tá ruim mesmo. Tá sozinho, não. Mas aí eu pude falar algo. Falei, Jesus. Vamos lá, irmão, vamos conversar. Jesus é bom. Porque naquele momento eu não podia falar assim, vai-te embora, Satanás, em nome de Jesus. Então eu falei, Jesus é bom. Aí eu fui lá, conversei com o irmão. E o irmão falou tanta coisa, irmão. O irmão falou tanta coisa. Pastor, eu tenho muita coisa para falar com o pastor. Pode falar, irmão. Eu tenho uma lista, pode falar, irmão. Uma lista dos teus defeitos. Eu falei, então o diabo veio com tudo. Aí eu falei, senta aí, irmão, pode falar. Ó, pastor, teus defeitos. Pode falar, irmão. Aí foi falando. 1, 2, 3. E foi enumerando, bem didático. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foi falando. E o meu coração angustiado, viu, irmão? Tem hora que a gente tem que engolir um sapo de perna aberta, perebento, mas não pode vomitar sapo, tem que vomitar diamante. Como é que isso acontece? Só o poder de Deus. E aí, irmão, isso é defeito. Aí deixei ele falar tudo, irmão. Eu vi os demônios saindo tudo pela boca dele. Mas você não pode falar, só aqui. Aí agora chegou a hora de eu falar. Muito bem, irmão. Terminou? Eu tenho mais, mas ficou uma lista em casa. Falei, então tá bom, irmão. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu estou muito preocupado, irmão. Por essa lista aí, realmente, eu tenho muitos defeitos. Mas aqui, não sobra nada, não? Como assim? Não, irmão, não sobra uma casquinha de coisa boa aí, não? Tira uma casquinha aí para me ajudar. Irmão, arruma uma coisinha aí para me ajudar. Não sobra nada, só tudo isso aí, não sobra nada. Aí começou a chorar. Irmão, então eu vou te dar um abraço, irmão. Me perdoa. Vou comunicar a minha esposa para me ajudar, porque tem muita coisa ruim para tirar aí. Então, abracei ele. Aí falei o seguinte, faz o seguinte, irmão. Já que tem tanto defeito assim, ora, irmão.
ora por mim agora. Agora você vai orar em nome de Jesus. Tá? Porque o defeito é muito grande. Então você vai orar em nome de Jesus. Aí ele disse, pastor, não tenho condições de orar. E eu disse para ele, eu também não tenho. Mas como, pastor? Com esses defeitos aí, eu estou precisando de oração. Como é que eu vou orar? Resumindo a história, irmãos, foi uma tarde maravilhosa. Que nós chegamos à seguinte conclusão. Vamos dobrar os joelhos juntos? Eu peço perdão pelos meus pecados. Você pede perdão pelos seus pecados. E a gente ora junto. Resumindo a história, é meu amigo até hoje. Vai falar mal dele, mal de mim com ele hoje, você apanha. Por quê? Porque naquela hora que estávamos orando juntos, chorando juntos, o Espírito Santo foi trabalhando nos corações. O Espírito Santo trabalhou no coração dele, trabalhou no meu também. Porque para a gente não deixar vir aquele ímpeto de quando alguém alista os nossos defeitos, a gente quer revidar, a gente quer se defender, a gente quer autodefesa, a gente quer se auto-justificar, a gente quer se auto-elogiar. E chega uma hora que Deus permite umas coisas assim para a gente não buscar o auto-elogio, buscar as coisas boas que temos, mas para entender que nós somos pó. E tem hora que Deus vai permitir alguém humilhar a gente com tudo que não presta de palavra. Sabe para quê? Para nos fortalecer no tocante à humildade. Que quando alguém vem humilhar a gente com palavras, a natureza humana nos leva ao quê? A gente se orgulhar, para exaltar o que a gente tem de bom, o que a gente fez de bom para a pessoa, para exaltar o que somos, o que fizemos, o que realizamos. Aí a gente quer falar assim, mas naquele dia eu fiz isso para você, naquele dia eu te levei no hospital, naquele dia eu paguei teu gás, naquele dia eu te encontrei. Aí o Espírito Santo fala que naquele dia não é para a gente falar nada disso, é para a gente entender que tudo o que fizemos e que realizamos é para a glória de Deus. Então Deus fala conosco nessa hora aqui, nessa noite. Deixa o teu coração se encher de compaixão. Se encher de compaixão não quer dizer você ser bobo. Se encher de compaixão não quer dizer você se deixar passar para trás. Mas se encher de compaixão é entender que alguém que está ali precisa de você, precisa da sua oração. Tem momento que a pessoa não vai querer a nossa mão, talvez por algum problema, talvez por alguma situação, mas ninguém poderá fugir das nossas orações, ninguém poderá fugir dos nossos jejuns, ninguém poderá fugir da nossa compaixão. Então eu convido você nessa hora, liderança missional, ela deve se encher de íntima compaixão, porque pessoas precisam de nós e nós precisamos das pessoas. Não se feche para a compaixão. E não é fácil, porque quando você olha essa passagem bíblica aqui, você vê que moveu-se de íntima compaixão. Sabe, aquela compaixão lá dentro. É isso que a igreja precisa hoje. É dessa íntima compaixão. Comece a ministrar compaixão em quem está dentro da sua casa. Comece a ministrar compaixão diante das pessoas que Deus vai colocar próxima de você, aqui na igreja ou na sua vizinhança. Comece a ministrar compaixão. Liderança missional, ela ministra compaixão. Crente missional, ele faz a diferença. Crente missional, ele manifesta a graça de Deus onde ele estiver. Mesmo em situações adversas, mesmo em situações contrárias, nós devemos, queridos irmãos, ministrar a compaixão que vem de Deus. Observa que Jesus teve esse mesmo sentimento em várias passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos. Jesus se movia de íntima compaixão e curava, se movia de íntima compaixão e ministrava uma palavra. A minha oração hoje aqui é que Deus levante uma liderança missional que se mova de íntima compaixão, que se mova de íntima compaixão, e através da compaixão o nome do Senhor será glorificado.
Irmãos, irmãs, a gente não pode ficar a vida toda com ódio no coração, gente. A gente não pode ficar a vida toda com ressentimento no coração, irmão. Não pode. A gente não pode, por mais que as feridas tenham sido terríveis, mas você não pode deixar de viver as coisas boas da vida. Sabe o que é? Compaixão, amar. O ódio vem, irmãos, para destruir as coisas boas que a vida tem, as coisas boas que Deus tem para nós. Tem gente que fica com tanto ódio que não consegue comer aquela comida maravilhosa. Tanto ódio que não consegue desfrutar de uma viagem. Tanto ódio que não consegue desfrutar nem de um filme evangélico. Não consegue nem ouvir ou de repente receber uma mensagem lá no YouTube de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não consegue nem sentar para um momento desse. E pior, quando vem para a igreja, a mente fica só naquela pessoa que machucou, que ofendeu. É ódio, é ressentimento, é rancor. A minha oração é que Deus possa nessa noite arrancar da nossa alma tudo aquilo que não presta, ódio, rancor, ressentimento, e que Jesus possa colocar dentro de nós aquilo que Ele sente. Eu não quero dentro de mim o que Satanás sente, eu quero dentro de mim o que Jesus sente. Satanás quer colocar dentro de nós os sentimentos dele, os desejos dele, as bagagens dele. Mas nessa hora, a liderança missional que Deus está levantando aqui é para quê? É para sentir os sentimentos de Jesus. É para sentir os sentimentos de Jesus. Íntima compaixão é sentimento de Jesus. Você não se parece com o diabo, você se parece com Jesus, você tem a mente de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez da parte do Senhor aos irmãos. Tem alguém vivo aí? Amém. Glória a Deus. Vamos ao nosso quarto ponto, amados irmãos, da liderança missional. Vimos aí 3 pontos extraídos dessa parábola, e agora vamos ao quarto ponto para a nossa reflexão do que seria então uma liderança missional com base na parábola do samaritano. Todos juntos comigo? Liderança missional? Não, muito fraco. Eu vou falar, você vai dizer a palavra que está em fonte maior ali, consegue ver? Então tá, vamos lá. Liderança missional tem... agora melhorou. Liderança missional tem ação. Quando lemos o texto da palavra de Deus, a gente observa que houve aproximação, certo? Aproximação, depois visão, depois compaixão e agora ação. Meus irmãos, dentro desse texto, olha só no versículo 33 e 34. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 10, 33 e 34. Mas um samaritano que ia de viagem, ele tinha uma rota, ele tinha um itinerário, ele tinha um lugar para onde ele queria ir. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Algumas lições nós extraímos desses 2 versículos aqui. Nós que somos uma liderança missional, nós primeiramente precisamos oferecer o quê? O nosso tempo. O texto bíblico diz que o samaritano ia de viagem. Ele tinha uma agenda. Ele tinha um compromisso. Ele tinha uma expectativa de chegar a algum lugar. Aqui eu pergunto,
Você tem espaço na sua agenda para amar? Porque o texto bíblico diz que ele viu, chegou perto, viu, moveu-se de íntima compaixão. Irmãos, ele poderia ter todos os motivos. Eu estou com pressa. Eu tenho um compromisso. Eu não posso parar com essa situação, não. Chama o SAMU. Vou deixar alguém chamar o SAMU. Vou deixar alguém chamar o bombeiro. Eu tenho uma agenda. Eu vou deixar o pastor cuidar da situação aí. Vou deixar minha mulher cuidar da situação. Eu tenho pressa, eu tenho um compromisso. E observa, irmãos, que na igreja, não estou dizendo aqui, tá? Não se ofendam. Igreja tem agenda. Vocês sabiam ou não? Igreja tem agenda. Igreja tem festa. Igreja tem projetos. Igreja tem muita coisa. E sabe qual é o nosso desafio? Nós somos, às vezes, na igreja, muito ativistas. Eu, particularmente, sou muito ativista. Mas, às vezes, não sobra tempo para amar. E tem hora que na igreja a nossa agenda de festa, departamento, e festival, e campanha e tal. Tem hora que a nossa agenda está tão abarrotada que não tem espaço para amar ninguém. Que se chegar um mendigo na igreja, volta daqui a 2 meses, porque agora a gente está correndo aqui, decorando a festa. Vamos ver se tem um tempinho para eu sentar com você aí, porque não tem tempo não, meu filho. Aqui é frenético. E às vezes a gente está assim também, não tem tempo para amar. E é isso que destrói comunhão na igreja, porque não temos tempo para amar. É isso que destrói casamento, porque não temos tempo para amar. É isso que destrói relacionamentos até em local de trabalho, onde as pessoas ficam tão envolvidas na meta, que não dá tempo para amar as pessoas, não dá tempo para dialogar, não dá tempo nem para orar pelas pessoas. Porque a nossa agenda é tão abarrotada que não dá tempo nem para orar. O sacerdote não teve tempo, passou largo. Não vou gastar meu tempo com isso aí não, é impuro, vai que ele está morto. Não posso parar. O levita, também não posso parar. Se ele estiver morto, não posso tocar em morto. Não posso parar. Sacerdote tem agenda. Levita tem agenda. Samaritano tem viagem. E nessa viagem, ele interrompe para poder amar. Você tem coragem para interromper um pouco a sua frenesi para poder amar? Tem alguém aqui? Lá atrás tem alguém vivo? Aqui na frente tem alguém vivo? Nós às vezes não temos tempo para amar. E aí vem um ponto quando liderança missional, e aqui eu toco num ponto importante que não é aqui, em outro lugar, menos aqui, em que nós criamos uma expectativa enorme para uma festa. Cuidamos de todos os detalhes para um congresso. E chega um ponto que a preparação para um congresso demora 2, 3, 4 meses. E nesses 2, 3, 4 meses, a gente ensaia, a gente chora, a gente treina, a gente toca, a gente ouve, a gente decora, a gente faz um monte de coisa, vem no templo não sei quantas vezes, coloca o hino para tocar em casa não sei quantas vezes. E na preparação, às vezes, do congresso, nós esquecemos de ministrar compaixão. Na viagem para o congresso, nós esquecemos de ministrar amor. E aí, às vezes, o que acontece em muitas situações, em que nós temos um grande congresso com muita gente, com muita euforia, com muita celebridade, mas nenhum amor. Por quê? Porque a nossa agenda está focada no congresso, e na viagem para o congresso, nós não tivemos tempo para amar. Ensaio é bom, mas no ensaio é oportunidade para amar. O ensaio é bom, mas é a oportunidade para ministrarmos compaixão. Segunda coisa aí.
precisamos oferecer o toque. Tem um livro, Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor. E dentre as 5 linguagens do amor, nós temos ali, o tempo e agora o toque. Esse homem parou, interrompeu. Ele não cancelou a viagem. Ele interrompeu. Para quê? Para ministrar compaixão. Observa que ele ofereceu o toque, porque o texto bíblico fala no versículo 34, diz que ele se aproximou e atou-lhes as feridas. Atou, tocou no doente, tocou no enfermo, tocou no ferido. Terceira coisa que observamos ali, precisamos oferecer o azeite. Na ação que é reflexo da compaixão, nós devemos oferecer o nosso tempo, devemos oferecer, 2, oferecer o nosso toque, e devemos oferecer o azeite. E azeite nas Escrituras pode também simbolizar o quê? Simbolizar o Espírito Santo. E por que tem um monte de crente que se diz cheio do Espírito Santo e não toca em ninguém? Não ama ninguém, não ministra compaixão, não é sensível a ninguém. Que Pentecostes é esse que não tem agenda para amar? Que Pentecostes é esse que não tem tempo para aplicar azeite na ferida daquele que está caído, semi-morto? Alguém vai dizer assim, mas o que seria esse aplicar o azeite hoje, o azeite que está em mim? Ora, quando você para e senta e ouve alguém, e conversa com alguém e dá um conselho segundo as Escrituras, você está colocando azeite na ferida de alguém. E na cura, no tratamento que você vai estar aplicando em alguém, primeiramente você precisa talvez ouvindo a angústia de algumas pessoas. Sabe qual a nossa luta na igreja hoje? É que nós queremos falar muito e ouvir pouco. Sabe por que os consultórios de neurologistas, psicólogos, psiquiatras, os consultórios estão cheios? Não estou depreciando a profissão, porque nós dependemos. Agora com meu filho, mesmo meu filho trata com neuropediatra, ele trata com psicólogo, ele trata com psiquiatra, todos esses profissionais, terapeuta ocupacional, você pode imaginar. Tem em torno aí de 6 a 10 profissionais que cuidam dele por semana. É uma loucura. Mas sabe quando você faz isso e entende que só Deus faz? Você entende isso ou não? Sabe quando você vai ao médico e entende que só Deus pode? Ah, mas por que você vai? A gente vai porque é nosso compromisso ir. E é para juntar uns papéis lá para testemunhar lá na frente. Por isso, irmãos, quando você observa os consultórios cheios, sabe por que estão cheios? Porque as pessoas não têm ninguém para ouvi-las. E tem hora que na igreja também não tem ninguém para ouvir. Tudo correria. A gente não para ouvir ninguém. A gente não tem tempo para ouvir. Amados, se queremos ver a nossa família curada, precisamos separar um tempo para amá-la, um tempo para ouvi-la e um tempo para ministrar o azeite. E o azeite já está dentro de você, o azeite já está na sua vida, o Espírito Santo está dentro dos nossos corações. Quarta coisa que podemos oferecer para aqueles que estão caídos, precisamos oferecer o vinho. Alguém vai dizer, pastor, vou lá no mercado agora. Acho que tem um mercado aqui perto grande, não tem? Vou lá então, pastor, comprar. Não é esse aí não. Aqui sim se tratava do vinho, mas não é para beber não, é para colocar lá na ferida. É bom explicar, porque senão alguém ouve a mensagem pela metade e fala assim, o pastor pregou lá que eu tenho que oferecer vinho para o doente. Cuidado, não falei isso não. O texto bíblico fala que ele colocou na ferida. E o vinho nas Escrituras, principalmente nos evangelhos, pode ser simbolizado, é símbolo do evangelho. Quantas pessoas que estão caídas na estrada da vida, necessitando do vinho do evangelho. O vinho simboliza o sangue de Jesus, você sabia disso, não?
Quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, aleluia, aquele vinho, aquele suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Lembra o que diz a palavra, não é o que vai dizer. Tem uma onda hoje que o pregador fala, lá em Gênesis vai dizer, lá em Apocalipse vai dizer, não vai dizer, diz. 1 João 7 diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quantas pessoas, como diz o cantor Vitorino Silva, desmaiadas pelo chão, resultado de uma vida sem consagração. É muito crente caído na estrada da vida. São muitas pessoas caídas na estrada da vida, feridas, machucadas, mas nós temos a boa notícia, nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. O mundo precisa ouvir a mensagem da cruz, o mundo precisa ouvir a mensagem do Evangelho, e é esse Evangelho que nos cura. Às vezes nós ficamos com problemas emocionais por não conhecermos também as Escrituras. Quantos cristãos estão vivendo uma vida com sentimento de culpa? E por que a gente fica com sentimento de culpa? Ou não confessamos, ou não nos arrependemos, ou não compreendemos a doutrina da justificação. Ah, mas há 10 anos eu fiz isso, há 15 anos eu fiz aquilo, você se arrependeu, você confessou, você abandonou. Mas volta na minha mente o que eu fiz, volta na minha mente o que eu realizei, volta na minha mente. Então eu convido você hoje a conhecer a doutrina da justificação. Nós fomos justificados pela fé, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. A justificação é a declaração divina de que nós somos justos, não pelo nosso próprio mérito, mas somos justos pela obra salvífica de Cristo na cruz. Nenhuma condenação há. Se alguém entrou aqui hoje com sentimento de culpa, onde você fica preso, fica amarrado, mas nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, uma das estratégias, antigamente, me permite usar essa expressão que quase se fala hoje, né? Para se prender um pássaro, não sei se algum irmão já viu, já passou por isso, para se prender um pássaro, era colocar um visgo de uma fruta em que o passarinho chegava ali, comia, mas ele pisava naquilo ali. Alguém já fez isso? Que fruta é essa? Vocês sabem. Então vocês já fizeram. Aí o bichinho fica todo feliz ali comendo, e come, e cisca, e faz lá o que quer, e enche a barriga. E daqui a pouco ele decide voar. Ele bate as asas, mas os pés não saem do lugar. Ele bate as asas, mas o bichinho, o pé não sai do lugar. E tem muito crente assim, batendo as asas, mas não sai. Batendo as asas, mas não sai. E às vezes, não é o pecado somente, não. É um sentimento de culpa que está aí dentro, que Deus já perdoou, já faz tempo. E tem crente que ainda está, não prospera, não avança, não cresce, não prospera, não avança, não cresce. Por quê? Porque os pés estão amarrados, estão presos. Mas há poder no sangue de Jesus.
Há poder no sangue de Jesus. Se tem alguém com os pés amarrados aqui na culpa, no sentimento de culpa, seja hoje justificado pelo sangue de Jesus. Seja hoje justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Seja liberto, que os teus pés sejam libertos em nome de Jesus. Que os teus pés sejam libertos em nome de Jesus. E que você possa voar, que você possa decolar, que você possa avançar pelo poder do Evangelho. Caminhando, amados, precisamos oferecer o transporte. Esse homem aqui, o samaritano, colocou o homem ferido sobre a sua cavalgadura. Quantos crentes têm transporte, mas não usa para o reino de Deus? Não usa? Não. Onde que é, pastor? Irmão, dirige aquela congregação, tal lugar. Tá, e onde é, pastor? Lá no que tal lugar. Tem calçamento? Tem buraco? Não tem buraco? Como é que é, pastor? Como é que, só para me falar como é que é. Só para saber o tipo de carro que eu vou usar. Cuidado com esse negócio do tipo de carro que você vai usar. Se você fosse numa fazenda e passasse mal lá na fazenda, se o hospital também dissesse, onde está o doente? O doente está lá na fazenda tal, tem calçamento? Não tem calçamento não, então leva a pior ambulância que tem aqui, principalmente aquela que bate tudo, e socorre ele lá. O que você acha da ideia? Eu tenho certeza que você ia dizer assim, cadê o dinheiro da prefeitura? Cadê o dinheiro do governo do estado? Cadê o dinheiro do plano de saúde que eu pago? Tá. E quando você faz isso no reino de Deus, Deus fala assim, cadê a bênção que eu te dei? Cadê a honra com a qual eu te honrei? Tem irmão que, se alguém vomitar no carro dele, ele morre. Esses tempos atrás, Deus abençoou um irmão com um carrão bonitão. Aí ele chegou na igreja, correu para o banheiro, para a lavanderia lá da igreja, correu. Mas eu ouvi na câmera, né? Zum! Eu olhei na câmera e disse, gente, o que houve com o irmão? Eu pensei, irmãos, que ele ia socorrer alguém. Pela velocidade. Não, ele correu para demorar o mínimo possível daquele odor no carro dele. Porque uma menina da igreja, enfim, né, mas a família vomitou no carro dele. Então, em vez de ele correr com a pessoa para o hospital, ele correu com a pessoa lá para a igreja, lá deixou a pessoa lá, mas ele correu para o tanque para achar o pano. Porque não poderia, durante o culto, ficar com aquele cheiro no carro dele, não. Então, ele tinha que limpar o carro na hora do culto. Usa a sua cavalgadura para o semi-morto. Qual é a sua cavalgadura? Quantos cavalos tem no teu carro? Quantos cavalos tem na sua moto? Então usa esses cavalos todos que Deus tem te dado. Esse homem aqui tinha uma cavalgadura. Então usa os cavalos todos que você tem, usa a serviço do reino de Deus. Se você, meu irmão, tem sido abençoado, usa para ser missional, usa para ser bênção, usa para ser missional. Por quê? Porque carro é passageiro, hoje é novo, amanhã já fica velho e você vai comprar outro. Agora use aquilo que Deus tem te dado, se é novo, se é velho, se é meia vida, não sei. Use o que Deus tem te dado para glorificar o nome do Senhor. Precisamos oferecer assistência e cuidado. Dá a entender que, no versículo 34, que ele levou o homem para a estalagem e cuidou dele. Esse cuidou dele dá a entender, o texto não diz, dá a entender, que durante a noite o samaritano ficou observando o estado de saúde desse homem caído. Cuidou dele. Irmãos, precisamos cuidar de pessoas.
Liderança missional cuida de pessoas. Repete comigo, liderança missional. Diga, liderança missional cuida de pessoas. Cuida de pessoas. Ele levou para a estalagem. Procurou acolher da melhor maneira possível aquele homem semi-morto, aquele homem caído. Procurou cuidar dele, ministrar a compaixão, praticar a compaixão. A gente não pode apenas sentir, mas também precisamos, junto com o sentir, precisamos agir. Então ele ofereceu também um recurso. Como? Investir em pessoas. Porque observa que no texto bíblico, no versículo 35, ele precisou ir embora, mas ele viu que o moço não podia ainda se levantar, não podia ainda seguir viagem. O que ele fez? Ele disse para o hospedeiro, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu pago, eu pagarei. Sabe o que é isso? Recurso, investir em pessoas. O maior investimento que podemos fazer é investir em pessoas. Investir no cuidado com as pessoas. Agora eu preciso dizer algo muito importante. Em nenhum lugar aqui da parábola diz que o homem semi-morto, em nenhuma passagem diz que esse homem se recuperou e fez uma cesta de café da manhã e deu para o samaritano. Tem alguma coisa nas escrituras assim? Não. Só aparece o homem dizendo, cuida dele e o que precisar aí eu pago. Mas não mostra que aquele homem semi-morto voltou para agradecer. Mas também a gente não pode julgar, não. Mas o que Deus está dizendo aqui é quando a gente ministra amor, a gente não pode ministrar amor aguardando a colheita daquela pessoa que socorremos. A colheita vem do alto. Consegue compreender isso nessa noite? Nós nos frustramos por quê? Porque se eu socorrer a irmã, sabe qual é o meu erro? Eu socorri a irmã, agora lá na frente a irmã lembra de mim. A gente quer fazer essa troca. Não, irmão, ministra amor. Às vezes nunca mais eu vou ver a nossa irmã e a irmã nunca mais vai me ver. Mas o Deus dos céus, onde você estiver, onde eu estiver, onde ela e onde nós estivermos, é esse Deus que tem compromisso de trazer a colheita para nós. É esse Deus que tem o compromisso de derramar a colheita sobre nós. Então, se você está aguardando, eu queria que minha filha agradecesse, eu queria que meu filho agradecesse, eu queria que aquele irmão lá na igreja agradecesse. Ei, para com isso. Saiba de uma coisa, que enquanto você trata com compaixão, enquanto você investe, enquanto você cuida, é Deus que tem o compromisso de te abençoar. É Deus quem tem o compromisso de recompensar. Precisamos oferecer também o nosso dom. Observa que o texto das Escrituras diz no versículo 37, e ele disse, quem é o próximo? Versículo 36, quem é o próximo? Quem foi o próximo? No versículo 37, o que usou de misericórdia. Deus está nos despertando nessa noite para nós usarmos de misericórdia. É tempo de oferecer esse dom. Quando nós olhamos Romanos 12, 8, é tempo, fala que existe ali o dom da misericórdia. Existe esse dom, que Deus dê esse dom para nós, meus amados irmãos. Alguém vai dizer assim, ainda bem que eu não tenho esse dom. Tudo bem, se você não quer ter o dom, então você vai ter que ter atitude. Porque lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, não como dom, mas como atitude. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, quantos querem alcançar misericórdia? Quantos querem alcançar misericórdia? Para isso, também precisamos semear misericórdia. Prosseguindo, meus amados irmãos, sobre a liderança missional. A liderança missional também necessita de algo muito importante. Necessita de cooperação. Vou começar a ler e você termina. A liderança missional necessita de cooperação. A liderança missional necessita de cooperação.
No dia seguinte, irmãos, o samaritano, ele separou 2 denários. 2 denários são 2 salários diários de um trabalhador. 2 dias, 2 diárias de um trabalhador. E os entregou ali ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Investiu, tocou no bolso. 2 dias de trabalho. Deixa eu perguntar uma coisa. Quanto custa os teus 2 dias de trabalho? Pastor, eu não trabalho não, sou malandro. Não, aqui não tem assim. Mesmo você que cuida do lar, pensa bem, você cuida do lar, mas quanto que é alguém que faz uma faxina numa casa por dia? Não sei quanto que é aqui, tá? Na minha cidade tem quem ganha R$200 no dia, 150 no dia, não sei quanto que é aqui, tá? Então, lá é pesado. Aqui eu não sei se é 300. Então, quanto que é o dia de um trabalhador? Não sei, pedreiro, não sei, o dia de um pedreiro, não sei. O dia de um professor, falando o dia, falando tem a hora-aula. Então, soma a hora-aula de um dia de um professor. Você teria coragem de investir esse valor em alguém? Mesmo sem saber quem é? Porque o samaritano cuidou de alguém sem que soubesse quem fosse. Você pegar R$1.000 e dar para o neto é uma coisa. Pegar R$1.000 e dar para o primo é uma coisa. Pegar R$1.000 e dar para a mãe é uma coisa. Pegar R$1.000 e dar para alguém que você não sabe se vai ver o rosto ou não é outra história. Sabe por quê? O crente precisa, eu vou usar uma expressão, precisa semear para cima. Investir em pessoas é semear para cima. Você joga a semente para cima e é Deus quem segura essa semente. E é Ele quem vai derramar a colheita sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Agora observa que o texto bíblico diz que ele não poderia então ficar mais algum dia cuidando daquele homem semi-morto, que agora já não era semi-morto mais. Estava vivo, mas que ainda inspirava cuidado. Não poderia mais. Então ele contou com a ajuda do hospedeiro. Quero finalizar nessa hora dizendo uma coisa muito importante. Nós não podemos cuidar de pessoas sozinhos. Nós não podemos cuidar de pessoas sozinhos. Cooperação. Às vezes alguma mãe está aqui, eu já não aguento mais, é só eu e meu filho no entorpecente. É, mãe, não dá para cuidar dele sozinho. Tem que ter pelo menos alguém que ore por você. Ah, mas meu marido me violenta, meu marido xinga, ele bebe, ele chega em casa terrível. Eu estou aguentando tudo isso calado. Então, vai precisar de pelo menos alguém que ore e te ajude. E que te dê palavra de força para você prosseguir. E na hora certa, Deus te dará direção, Deus te dará resposta e Deus te dará livramento. Aleluia! Liderança missional não pode trabalhar sozinho. Não pode trabalhar sozinha. Quantas vezes queremos fazer tudo sozinhos? O samaritano, como colocamos aqui nesse último slide, pediu que o hospedeiro ajudasse a cuidar do homem que ele estava ajudando. Na missão de cuidar de pessoas, precisamos de pessoas nos ajudando. O pastor não pode ficar sozinho. O dirigente de congregação não pode ficar sozinho. A superintendência não pode ficar sozinha. O missionário não pode ficar sozinho. O porteiro não pode ficar sozinho. O doente não pode ficar sozinho. O pregador não pode ficar sozinho. Nós sempre vamos precisar de pessoas que nos ajudem. Pare de andar sozinho, irmão. Pare de fazer tudo sozinho. Você pode começar a fazer as coisas sozinho, mas não prossiga sozinho. Você entendeu o que Deus está falando aqui? O samaritano começou sozinho. Começou sozinho, mas não prosseguiu sozinho.
ele dependeu do hospedeiro. Diga comigo, eu posso começar sozinho, mas não posso prosseguir sozinho. Diga, liderança missional necessita de pessoas. Liderança missional necessita de ajuda. Quem sabe alguém entrou aqui hoje dizendo, eu sozinho resolvo as coisas, eu não preciso de ninguém, eu. Então eu vim lá da roça para dizer para você o seguinte, você não pode andar sozinho. Você pode falar para alguém do seu lado, é só essa vez que eu faço isso, digo, você não pode andar sozinho, você não pode andar sozinha, nós precisamos uns dos outros. Você pode estar em pé nessa hora em nome de Jesus Cristo, você pode ficar em pé nessa hora em nome de Jesus. Nós não podemos andar sozinho. O que vamos fazer depois dessa mensagem? Jesus disse, vai e faze da mesma maneira. O meu coração impulsiona nessa noite. Sabe pelo quê? Porque eu creio que Deus está levantando nessa igreja uma liderança missional. Não deixa ninguém sozinho. Ajude. Não deixa ninguém sozinho. Ajude. Não deixe ninguém sozinho. Busque ajuda. Busque apoio. Eu lembro, e aqui eu quero finalizar com uma oração. Eu lembro na minha juventude, um dia eu saí de casa, na minha adolescência, um dia eu saí de casa com uma vontade de pecar. O que é isso? Sair de casa com vontade de pecar. E aquilo estava perturbando muito a minha alma. Aí eu falei com minha mãe assim, pastor, me dá um dinheiro para um hambúrguer aí. Aí minha mãe falou, você quer sair agora, 9 horas da noite? Quero sair. Preciso sair, preciso parecer a cabeça. Adolescente, só Jesus para converter. Minha mãe vai, pega o dinheiro, toma. Peguei o dinheiro lá, dava para comprar um X-tudo e um refrigerante. Tá ótimo. Fui para a lanchonete. Aquele dia eu saí pronto para pecar. Só com o dinheiro do hambúrguer e com o dinheiro do refrigerante. Aí a minha mãe chamou meu irmão acima de mim. Eu não falei com ninguém que eu estava com vontade de pecar. Minha mãe chamou meu irmão acima de mim, 8 anos mais velho que eu. Teu irmão saiu aí, não saiu bom não. Ele foi fazer lanche, mas vai atrás dele. Mãe, isso eu fiquei sabendo depois. Depois eu saí, minha mãe me deu dinheiro, eu saí. Vai atrás dele. Aí fui lá, o hambúrguer. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Que o diabo mandou o pecado para mim naquele dia lá no hambúrguer. Só com o dinheiro do hambúrguer e com o dinheiro do refrigerante. E aí, irmão, quando eu vi o pecado, meu irmão encostou do meu lado assim, e aí, mano, vim fazer lanche com você. Eu falei, hoje não deu para pecar. Aqui eu quero dizer para você, e aí, pastor, conta a história. A história que eu voltei para casa com meu irmão e não pratiquei o pecado que eu queria. E até hoje eu prego a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então diga, eu não posso andar sozinho. Aleluia. Nós não podemos andar sozinho. Chega uma hora que precisa alguém encostar do nosso lado e dizer assim, aqui, mano, estou aqui. Você, estou aqui, mano, vamos junto. Meu irmão, estou aqui. Eu quero orar por você agora. Feche teus olhos. Pai, obrigado pela tua presença gloriosa neste lugar. Eu creio que o Senhor está levantando liderança missional aqui. Eu creio que o Senhor está levantando liderança missional neste lugar. Liderança que vai fazer a diferença onde estiver inserido. Crentes que vão fazer a diferença onde estiverem. Senhor, por onde passarem. Deus, hão de manifestar a tua graça, hão de manifestar a tua glória, hão de manifestar o teu evangelho, hão de manifestar a fé evangélica. Deus, levanta
e continue levantando uma liderança missional nesse lugar. É no teu nome que oramos e agradecemos nessa hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode dar um brado de glória a Deus. Você pode dar um brado de glória a Deus. Onde está a liderança missional aí? Tem liderança missional. Aleluia!